Olá, a verdade sobre por que você tem a sua aposentadoria indeferida ou a sua aposentadoria negada. Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro, sou advogado previdenciário e vamos direto ao assunto. O primeiro ponto que você sempre deve observar, tá? O INSS, o governo, eles estão cansados de dizer que você não precisa de advogado para encaminhar a sua aposentadoria. E realmente existem diversos casos que não precisa. E eu vou te dizer quando que você vai precisar de um advogado e quando que não vai precisar. Está bem? O primeiro passo, que muitas vezes você não observa e simplesmente vai lá no site e sai solicitando a aposentadoria, é calcular para ver se você realmente tem o tempo de contribuição necessário ou tem a idade mais o tempo, depende aí a regra que você vai querer se aposentar, tá bem? Então, o primeiro passo, você pode simular a sua aposentadoria. O próprio site lá, Meu INSS, você consegue fazer a simulação de aposentadoria. Só cuida, tá? Porque o site Meu INSS, aquela simulação, você pode fazer quantas vezes quiser lá aquela simulação, só que ele está lhe mostrando o quê? Ele está lhe mostrando somente aquilo que o INSS está realmente considerando de tempo de contribuição. Só que a gente sabe que é muito comum haver erros no seu extrato de contribuição. E aí nem tudo está aparecendo lá. Então, se aparece lá tempo faltando de contribuição, confere porque pode ser que você tenha a mais. Ou se já aparece lá como tempo preenchido, lá como tempo os requisitos completos, cuida porque às vezes você tem tempo ainda mais do que está aparecendo lá. E se você não sabe, quanto mais tempo de contribuição você tiver, melhor pode ficar o cálculo aí da sua aposentadoria. Então, o que você precisa fazer para você já ter uma ideia se o INSS está calculando certo aquela sua aposentadoria ou não? Antes mesmo até de você requerer, tá bem? Você acessa lá no site Meu INSS o extrato de contribuições. Às vezes ali até aparece CNIS, o pessoal chama muito comum de CNIS ou QNIS, mas é o seu extrato de contribuições. Você clica lá no quadrado e quando abrir o seu extrato de contribuições, você desce a página, rola até lá embaixo e coloca baixar em PDF, tá bem? Por que eu digo isso? Porque aí vai aparecer realmente todo o seu extrato de contribuições do INSS. E aí você vai conferir, tá? Aqueles teus períodos de trabalho, se bate ali, se confere com a sua carteira de trabalho, ou lá, se todo o teu período que você pagou como autônomo ou como empresário, se também está aparecendo lá. No seu extrato, ele é bem simples, aparece a data de início e data fim de cada período de trabalho. Daí eu chamo a atenção para duas coisas. O primeiro, cuida para ver se aparece a data da baixa da sua carteira de trabalho, vamos dizer lá de cada período, no seu extrato de contribuição. É a primeira coisa que você deve olhar, tá? Digamos que você trabalhou por 5 anos lá numa empresa. Olha se está aparecendo a data de início e a data fim no seu extrato de contribuições lá do INSS. Se não estiver aparecendo, se estiver aparecendo a empresa e só a data de início, você vai ter que fazer uma regularização ali do seu extrato de contribuições. E aí já começam os problemas, digamos assim, no INSS. Às vezes não é nenhum bicho de sete cabeças, tem alguns que são mais simples de resolver, tem outros que são mais complexos, tá? Então cuida isso aí, esse é o primeiro ponto. Veja se aparece algumas siglas, como EXT, que às vezes resumindo é extemporâneo, ou abaixo do mínimo, às vezes ele aparece abreviado as palavrinhas, MIN, que é
N ao lado de algum vínculo de trabalho ou ao lado de algumas contribuições dentro desse extrato. Por que eu digo isso? Porque ali, às vezes, existe alguma pendência dentro desse teu extrato. E aí, você tem que regularizar aquilo, porque senão o INSS não vai contar esse teu tempo de contribuição para a sua aposentadoria. Então, esses são pontos fortes que indicam que talvez aí você precise de um advogado para te auxiliar na sua aposentadoria. Outra coisa, se você trabalhou em órgãos próprios, como assim, trabalhou para algum município, trabalhou para o Estado, que são regimes próprios, aí você tem que ter um cuidado a mais para ver se hoje você não trabalha mais para o município ou se, vamos dizer assim, se você quer se aposentar pelo INSS, talvez você tenha que pegar alguns documentos ou trazer essas contribuições para o INSS, porque isso pode influenciar na sua aposentadoria, até mesmo se você trabalhou apenas um ano para o município. É importante aí, depende da situação, daí tem que ser analisado caso a caso, talvez você trazer essa contribuição para o INSS. Já vi casos de só no fato de fazer isso, a pessoa já tinha o seu tempo de contribuição necessário, mas ela trabalhou um tempo lá no município que não estava contando na sua aposentadoria. Aí então ela trouxe esse período, o que fez elevar o valor aí da sua aposentadoria. Outra questão, por vezes você trabalhou com insalubridade ou periculosidade. É muito comum, tá? Mesmo você apresentando toda a documentação necessária, como formulários, PPP, documentos que comprovam que você tinha insalubridade, e mesmo assim o INSS não vem reconhecer aí o seu período insalubre ou periculoso. Esses períodos, eles te ajudam tanto a aumentar o seu tempo de contribuição, quanto na questão do valor, tá bem? Então, provavelmente você vai ter um advogado, porque, sinceramente, são muito poucos os períodos de insalubridade ou periculosidade que são reconhecidos no INSS. A maioria tem que ser via processo judicial. Outra situação, às vezes você tem tempo rural, tempo em atividade que serviu lá o exército, atividade militar. Então, tudo isso aí são tempos que você tem que procurar incluir no INSS. Às vezes você faz, olha só, um erro bobo, tá? Você faz a solicitação lá pelo site do INSS, digamos assim, você faz por conta própria, um pedido lá no INSS ou pelo site, ou pelo telefone 135, e não junta suas carteiras de trabalho no pedido, ou não confere aí essas informações que eu falei, não confere para ver até mesmo se o teu carnê de contribuição aparece no sistema, e aí não junta eles, as cópias dele no seu pedido. Isso aí tudo tem que estar lá dentro, porque senão depois você tem que talvez entrar com recurso contra o teu pedido, vamos dizer que o teu pedido já foi negado, aí você faz um recurso no INSS. Só que a gente sabe que o INSS está demorando muito para analisar os pedidos, porque tem muita demanda atualmente aí de pedidos sendo feito junto ao INSS. E se o pedido normal já é demorado, o pedido de recurso, olha, demora, pelo menos os casos que eu tenho visto, tem demorado muito mais. Então, tem que tomar todos os cuidados, mas se já foi o pedido negado, às vezes tem solução, entende? Ou vai apresentar um recurso, ou vai fazer um pedido judicial, daí tem que ser analisado caso a caso, aí, procurando aí um bom profissional. Então era isso, eram algumas dicas aí que eu tinha para lhe deixar. Peço para que se inscreva no canal, se não é inscrito, ou que compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Dê o like, o joinha e até mais.